boa noite, Priscila, Regina, tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir? Dá para ouvir claramente? Estão me vendo bem, me ouvindo bem? Por favor. Olá, olá, Catiúcia também. Muito bem, gente, eu estou muito feliz por a gente estar dando início a um estudo. E, para mim, esse livro ele é de grande relevância, né? É isso aí. Esse livro, ele foi, na realidade, estabelecido, né? Ele deu início, né, às vendas em 2019. 32 milhões de cópias foram vendidas em 85 idiomas, em 85 países. E a pergunta é assim, por que esse livro é tão relevante? Né? Assim, por que esse livro ele é tão relevante? Por que esse livro chamou tanto a atenção, não apenas da igreja cristã, mas também por que chamou a atenção do mundo? Porque esse livro, para quem não sabe, né, talvez vocês, não sei quantas pessoas já leram esse livro, não sei se vocês leram a primeira lição. Gente, esse livro ele está sendo estudado até hoje, desde 1992 até hoje. Não apenas se tornou um material de estudo para a igreja, mas também se tornou um material de estudo, né, principalmente para as instituições seculares. Empresas estudam, pessoas, empresários estudam esse livro. Tá? O que é de tão interessante e o que é de tão importante nesse livro? Uma coisa é certa, se você ler esse livro, você vai conhecer muito a Bíblia, porque existe muitos e muitos versículos nas Escrituras, ok? Foi escrito pelo pastor Rick Warren, né, da igreja Saddleback, ele é americano, e ali você percebe que até mesmo o autor ele se espantou, né, com a relevância desse livro. Ele nunca imaginou que esse livro fosse repercutir o mundo inteiro. Qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito? Não sei se você leu já a primeira lição e a introdução, porque é o que nós vamos dar início hoje, tá bom? Nós vamos gastar pelo menos 1 hora, né? No máximo 1 hora por estudo. E nós vamos estudar juntos aquilo que é de maior relevância do capítulo. E aí também nós vamos dar a oportunidade para você responder algumas perguntas, tá bom? Então, afinal de contas, né, assim, o que chamou a atenção no primeiro capítulo, que seria a primeira lição, a primeira aula, né, desse estudo para você? Coloque aí, coloque no comentário, né, o que chamou mais a atenção, ou para você, ou se você já tinha lido, né, assim, o que de forma geral chamou a atenção nesse livro. As pessoas que não puderam ler, nós vamos estar estudando juntos, mas na próxima aula eu desafio você, né, assim, não perder tempo, estudar, estude, estude. Olha só, quanto tempo você tem de vida? Você já parou para pensar nisso? Quanto tempo nós temos de vida? Sim, quanto tempo nós temos de vida? Não sei realmente quanto tempo cada um de nós temos, mas assim, se você for analisar, na média, todo mundo vai viver 100 anos. Uma pessoa saudável é para viver 100 anos, ok? 100 anos. Isso sem a gente contar, né, com as pessoas que se dedicam a cuidar da saúde. Porque as pessoas que cuidam da saúde vão viver muito mais tempo. Isso já é muito provável, né? Mas a pergunta é assim, as pessoas, às vezes, elas veem a tragédia da vida sendo a morte. Mas, se você for analisar, a maior tragédia da vida não é a morte, mas é você viver uma vida sem propósito. É você viver uma vida sem propósito. E a Bíblia, ela fala muito sobre o propósito da nossa vida. Então, hoje, se você for analisar, você tem 28 mil dias, talvez, 28 mil dias, né? Eu fiz o cálculo, dá mais ou menos 4 mil semanas. Então, se você fizer esse cálculo, né, você vai imaginar que você perdeu já alguns dias de vida, pelo fato de que você não nasceu agora. Amém? Mas se você for analisar, você ainda tem muito tempo de vida pela frente. Querido, esse livro ele é feito 40 dias, né, assim, para você lê-lo de forma eficaz, de você refletir por 40 dias, ok? Nós vamos fazer em 40 dias, mais uma vez por semana. Então, assim, será que 40 dias, né? Você não concorda que seria muito sábio você gastar 40 dias estudando algo que fala sobre o seu propósito de vida? 40 dias comparado ao resto da sua vida, não é nada. Mas 40 dias comparado à eternidade é muito menos, né? Muito menos. Agora, 100 anos comparado à eternidade. Suponhamos que você vai viver 120 anos. 120 anos comparado à eternidade, o que é isso? Não é nada. Então, a grande verdade desse livro, né, assim, que Rick Warren, ele diz, é que você não pode chegar ao propósito da sua vida se concentrando em você mesmo, né?
se concentrando em você mesmo. Esse é o primeiro ponto que ele bate, né? Assim, nós devemos começar a vida buscando o nosso propósito com Deus. Qual é o meu propósito de vida? A grande verdade desse livro, ele está justamente em Deus responder essa verdade para as nossas vidas. Então, o que nós aprendemos nesse livro? Logo de início, o pastor Rick Warren, ele diz assim: nós temos duas formas de descobrir o nosso propósito de vida. Eu achei interessantíssimo isso. Duas formas de achar o nosso propósito de vida, ou melhor, de entender o nosso propósito de vida. Uma é especulação. Através da especulação, a gente pode buscar encontrar o nosso propósito de vida. É você ficar presumindo as coisas. Ah, eu acho que o propósito de vida é eu ter sucesso. Eu acho que o propósito de vida é eu viver para minha família. Eu acho que o propósito de vida é eu cuidar bem da minha família. Eu acho que o propósito de vida é eu amar a Deus sobre todas as coisas. Eu acho que o propósito, eu acredito que seja. Tudo isso é especulação, apenas especulação. Agora, diante disso, ele vai dizer assim, agora, a segunda forma é você receber a consciência do seu propósito de vida através da revelação. Através de revelação. A revelação, ela é importante porque ela testifica dentro de nós uma verdade. Porque é revelado, né? É revelado, não é especulado. E a revelação, ela vem com convicção, com verdade, né? Um ponto que a gente precisa entender é que nós estamos vivendo sempre, todos os dias, esses dois caminhos, tá? Esses dois caminhos, né? Quem que está vivendo, né, assim, ou pelo menos vive ao lado de pessoas que vivem por especulação, coloca aí. E quem que está vivendo ao lado de pessoas que vivem por revelação, não vivem por suposições, né? Mas vive por aquilo que, de fato, é a verdade. É a verdade carregada com experiência, né? Uau. Deixa eu ver isso daqui. Então, gente, tem muitas coisas que, se você for analisar, você pode aprender aqui, tá? Você pode aprender logo de início. O que a gente precisa entender é que essa é uma pergunta que ainda faz, né, todo mundo buscar o propósito. Todo mundo está buscando o propósito. Não existe uma pessoa sequer que de forma verdadeira pensou sobre isso. As pessoas, elas podem pensar sobre muitas coisas, as pessoas, elas podem se esquecer disso ou fingir, né, que não se importam com isso. Mas em algum momento, todos nós vamos fazer essa indagação. Qual é o meu propósito de vida? Todo caminho, às vezes as pessoas, elas dizem assim, que todo caminho que você buscar, né, você vai achar o seu propósito de vida. Mas Rick Warren, ele diz uma coisa interessante. Se isso fosse verdade, todo mundo estava vivendo de forma realizada. O fato da gente obter sucesso, ele vai dizer, né? O fato de você obter sucesso não significa que você está vivendo o seu propósito de vida. O sucesso, ele pode ser fundamentado em muitas coisas. O sucesso através da família, através da profissão, né? O sucesso através da sua saúde, através das suas emoções. Tem gente que procura obter sucesso simplesmente cuidando da saúde. Teve uma pessoa que eu encontrei essa semana, ela disse isso. Ela disse assim: olha, Marcos, para mim sucesso é você viver saudável. Isso é o ponto de vida, é o ponto de vista de cada um, né? E só que assim, o que isso se encaixa? Onde isso se encaixa? Tudo na especulação. A gente especula o que é sucesso. A gente especula o que é viver dentro do propósito de Deus. E é lógico que essas recomendações que você for ver, principalmente nos livros, né, de autoajuda, vai levar a gente a olhar para dentro de nós e focar em nós. Só que Rick Warren, ele diz uma coisa interessantíssima. A busca pelo propósito de vida só pode ser revelado quando você não foca em você mesmo. Você compreender através da revelação o seu propósito de vida, você só vai ter isso com êxito quando você não foca em si mesmo. O primeiro ponto que destaca nessa lição, muito importante, é que nós devemos focar em Deus. Quando nós focamos em Deus, ele vai dizer, então, nós vamos entender quem eu sou. É uma pergunta de identidade. É uma pergunta que a gente tem de origem. Quem eu sou? De onde eu venho? É a fonte. Qual é a causa? Qual que é a minha, né, qual que é a minha origem? Qual que é a minha gênese? Por que eu estou aqui? Isso daqui, todo mundo tem essa busca pelo propósito. O que eu posso fazer? O que está dentro da minha capacidade de realizar? Meus dons, meus talentos. Até onde eu posso realizar algo?
né? E como? E com o que eu posso realizar algo? E para o quê? E a última pergunta, para onde estou indo? Para onde eu estou indo? Eu quero fazer essa pergunta para você. Para onde você está indo? Né? Coloca aí. Se você puder responder, responda assim. Para onde você está indo? Qual que é o seu destino? Né? Qual que é o seu destino? Dentro do seu conceito de vida, tá? Dentro da sua experiência de vida. Qual é o seu destino? Coloca no chat. Qual é o seu destino? Você tem convicção disso? Você sabe para onde você está indo? Ou melhor, você sabe para onde você tem que ir? Você sabe qual que é o seu caminho, qual que é o seu destino? Porque tem gente que diz assim, eu sei que eu preciso realizar muitas coisas, eu sei que eu preciso fazer muitas coisas, mas eu não estou conseguindo, mas eu não desisti. Né? Mas a pergunta é, você sabe qual que é o seu destino? Quem sabe responder? Quem pode responder aí? Rick Warren faz uma comparação que desde 1912, ou desde 1912, começou-se a desenvolver os livros de autoajuda. E os livros de autoajuda têm ajudado muito, porque desenvolvem em nós a capacidade da gente ver a nossa competência. Ou até mesmo da gente fazer uma análise de que nós não precisamos aceitar a vida que nós estamos vivendo. E isso, com certeza, o ser humano, quando ele foca, né, no seu próprio desenvolvimento, ele consegue ter tudo com êxito. Né? Ele consegue ter tudo isso com sucesso. Mas, às vezes, a gente vai ficar perguntando, né, assim, que o sucesso, na realidade, leva a gente a viver uma vida de conquista e uma vida que venha valer a pena. Só que você já parou para pensar, o que o Rick Warren ele diz, o pastor Rick, ele diz uma coisa interessante. Ele falou, você já parou para pensar que você pode obter o sucesso e viver a vida acreditando que esse é o seu propósito e chegar no final da vida e você perceber que não era o seu propósito obter todo esse sucesso que você teve? A questão que ele destaca aqui não é que Deus não quer que a gente tenha sucesso. A pessoa que mais torce por você é Deus, né? Deus, ele deseja, ele tem planos para você, para mim, para todos nós. De forma que a gente venha a ser bem-sucedido, que a gente venha a ter plenitude em todas as áreas. Sabe qual que é o problema aqui? Qual que é o problema quando eu persigo o sucesso pessoal e eu acabo vivendo fora do meu propósito? Qual que é o problema? Como que eu posso obter sucesso e viver fora do propósito da minha vida? Como que eu posso me esforçar tanto, dedicar a minha vida em algo e ainda viver fora do propósito da minha vida? Já parou para pensar nisso? Como que isso pode acontecer? Quem pode responder? Ser bem-sucedido, cumprir o propósito da vida, são duas coisas praticamente distintas. Tá? Ser bem-sucedido e cumprir o propósito de vida. Você pode alcançar seus objetivos pessoais, ele vai dizer muito sobre isso. E esse é o desejo de Deus, tá? Esse é o desejo de Deus. Mas você também pode se tornar uma pessoa muito egocêntrica, por perseguir aquilo que você acredita que é o seu propósito. Então, na tentativa da gente viver o nosso sucesso, a gente vai presumir que estamos no caminho certo. Só que, se a gente continuar buscando isso de forma ambiciosa, sem Deus, nós podemos viver fora do propósito. Vivemos uma vida tão desgastante que a gente gastou energia, gastamos a nossa vida, o nosso suor em busca de tudo aquilo que a gente deseja e chegar no final da vida perceber que a gente não viveu o nosso propósito. E é isso que tem acontecido com muitas pessoas. Milhares de pessoas se veem assim. Como que a gente percebe isso? Quando as pessoas elas chegam na idade média e elas começam a ter depressão, começam a sofrer, né, por depressão, começam a viver desanimadas. E aí você percebe que elas gastaram a vida se esforçando em algo fora do propósito. Fora do propósito. Gente, esse assunto ele é muito importante. Ele é muito, mas muito importante. Aonde está aqui o erro de você buscar o sucesso e não encontrar o seu propósito? Quantas pessoas... Eu tenho um amigo no Brasil que ele já está na 4ª faculdade. E ele diz assim, Marcos, ainda não encontrei o meu propósito. Quando eu li esse livro, eu lembrei dele. E eu acho interessante, porque assim, isso não só acontece com ele. Isso acontece, principalmente, nem com as pessoas... Não é somente com as pessoas que estão fazendo faculdade, gente. São com as pessoas que estão vivendo no dia a dia.
esse assunto traz para nós até mesmo um estresse. Quando você fala qual é o seu propósito, você encontrou o seu propósito, você já sabe o seu propósito. O problema da gente viver a vida buscando o nosso sucesso, ou até mesmo sendo bem-sucedido e viver fora do propósito, é o fato da gente não ter um relacionamento com Deus. É o fato da gente não conhecer a nossa origem. É o fato da gente não entender por que nós estamos aqui. É o fato da gente não entender para onde nós vamos, para onde nós estamos indo. É o fato da gente não entender a eternidade. Não se preocupar com a eternidade. Olha, a Bíblia fala que a nossa vida aqui é como uma neblina. Ela é passageira. Passageira. E por conta disso, se a gente não prestar atenção nisso, nós estamos simplesmente sobrevivendo, mas nós não estamos vivendo. Porque quando a gente começa a viver uma vida realmente de alegria, uma vida de paz, é quando a gente está dentro do propósito. Não importa o que aconteça. Nada para, nada limita. Entende? Então, quando a gente olha quanto tempo a gente tem de vida, você vai ver que no máximo você tem 100 anos, gente. 100 anos. Tem gente que já está na metade. Tem gente que já está na metade. Né? E aqui a gente vai ver, nesse livro, cinco propósitos, tá? 5 propósitos. Adoração, igreja, discipulado, ministério e missão. Tudo isso você vai ver que isso faz parte da nossa vida com propósito. Deus nos gerou e nos criou para esse fim. E isso não é algo que a gente vai dizer assim, eu posso escolher. Realmente você pode escolher sim, mas isso não é algo que te traz, na realidade, quando você entende, não vai te trazer, né, aquela dúvida de que você está vivendo o seu propósito ou não. Porque foi para isso que Deus nos criou. Qual é a convicção que nós temos disso? É quando nós começamos a conhecer a Deus. E quando nós conhecemos a palavra de Deus. Tá? Por que esse livro é importante? Porque ele simplifica nossas decisões. Ele também vai aumentar as nossas realizações. Ok? O mais importante, né? Irá nos preparar para a eternidade. É esse o objetivo desse estudo. De mostrar aquilo que está como propósito de Deus para as nossas vidas. Tá? Aquilo que está como propósito de Deus para a nossa vida. Por que você está aqui? Por que você está aqui? Qual que é a nossa dificuldade de compreender aquilo que nós estamos falando, que é o ponto de vista de Deus? É o consenso de Deus para a nossa vida. Qual que é a nossa dificuldade? A dificuldade está porque a nossa vida ela é dividida em 4 mundos. Mental, emocional, espiritual e físico. Mental, emocional, espiritual e físico. O problema maior, ele sempre vai ser porque nós estamos sempre procurando fatos. A gente quer procurar coisas que realmente a gente possa ter provas. Né? Então a gente quer testificar as coisas. Então nós tocamos, ouvimos e enxergamos o mundo físico. É apenas isso que a gente vê. Não tem outra coisa. Por isso nós tentamos valorizar mais ele, que é o mundo físico, porque esse é o mundo que vemos e é com ele que a gente lida todos os dias. Entendeu? Então, todas as vezes que a gente tenta compreender algo que é relacionado à eternidade, a gente vai encontrar uma barreira, vai encontrar uma dificuldade. Porque a gente vai buscar aquilo que a gente está mais acostumado. O que nós estamos acostumados? Nós estamos tocando, ouvindo, enxergando o mundo físico. Por isso nós tendemos a valorizar mais ele. Entende? Então nós fazemos cálculo o tempo todo. É o tempo todo a gente fazendo cálculo. A gente, da mesma forma como a gente se dedica e faz cálculo, prevendo a nossa vida financeira, e a gente cuidando para que a gente tenha uma boa aposentadoria, ou para que a gente tenha um bom futuro na época que a gente se aposentar, no momento da velhice, a gente está se preparando para o futuro. Mas a gente fazer tudo isso e se esquecer da eternidade, aí sim, essa é a pior tragédia da vida. Essa é a pior tragédia da vida. Rick Warren, ele diz isso. Essa será a pior tragédia que você pode viver. Então, a tragédia da vida não é a morte. A tragédia da vida, para muita gente, é a morte. A tragédia da vida é você morrer, é você perder alguém, um ente querido. Mas a pior tragédia da vida é você não saber o seu propósito. Propósito, por que você está aqui? Por que você está nesse mundo? Por que você está aqui agora? Por que você está vivendo, destinado a viver pelo menos 100 anos? Né? Outros menos. Outros, né, assim, vão muito rápidos e a gente acaba sofrendo, simplesmente porque a gente não consegue imaginar essa dor da separação. Mas a dor da separação,
ela na realidade é fundamental para que a gente possa concluir o nosso propósito. Já parou para pensar nisso? Por quê? Porque nós estamos falando de eternidade. Então a morte em si não é um fim em si mesmo, mas é o início de uma nova vida. E é a vida que Deus nos mostra, né, para que a gente possa viver o propósito aqui na Terra. É essa vida que Deus nos mostra através da sua palavra. É essa vida que Deus nos mostra através daquilo que a gente chama de Escritura Sagrada. E aqui nós temos muitos e muitos versículos das Escrituras Sagradas. Por que você acha que a Bíblia se chama Escrituras Sagradas? Por quê? Responde aí. Qual que é o seu entendimento acerca da Bíblia? Por que que a Bíblia é um livro que se chama Escrituras Sagradas? Você consegue responder? Por que sagrado? Você não quer um livro onde a gente vê tanta briga? É um livro onde você vê tantas guerras, mortes, traição. É um livro onde você vê tanta ironia do ser humano. Você vê a violência, o ódio, assassinato. Né? Você vê. Por quê? Porque a Bíblia ela é chamada de Escrituras Sagradas. Responde aí, o seu ponto de vista. Por que você acha? Porque é a palavra de Deus? Porque tudo começou em Deus? Né? Porque Deus é a razão de tudo? Né? É o que as pessoas estão falando. Por que você acha? Responda. Por quê? Sabe por quê? Por que a Bíblia ela é chamada de Escrituras Sagradas? O que tem de sagrado num livro que mostra tanta tristeza, tanta traição? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz a verdade. Ela diz a verdade sobre Deus, ela diz a verdade sobre mim, ela diz a verdade sobre você, ela diz a verdade sobre o homem, ela diz a verdade sobre o diabo. Ela diz a verdade sobre a vida do homem e a vida do homem sem Deus e a vida do homem com Deus. E ela diz a verdade sobre o nosso destino. O destino de como nós vamos viver a nossa vida aqui, nesse tempo que a gente tem, de 100, 120 anos. Estamos dando essa estimativa com muita fé, que nós vamos viver saudáveis. Amém? Mas por quê? Porque a Bíblia ela diz a verdade o tempo todo. Por isso ela não esconde nada. Não esconde nada. Se você for analisar, muitos homens erraram. Se fosse o próprio homem escrevendo sobre os homens na Bíblia, os personagens bíblicos, provavelmente esconderiam seus erros, esconderiam suas falhas. Mas Deus, por ter escrito a Bíblia, porque foi a inspiração do Espírito Santo de Deus que levou os homens a escrever, eles tiveram que falar a verdade, escrever a verdade, acerca de todas as falhas de todo ser humano, de todo personagem. Entende? Então, quando eu e você nos afastamos de Deus, é isso que Rick quer dizer logo de início na primeira aula, nós estamos nos afastando do nosso propósito de vida. Isso é algo muito sério. Gente, preste atenção nisso. Deixa Deus ministrar no seu coração com relação a isso. Todas as vezes que nós nós mesmos nos impedimos de conhecer a Deus com mais profundidade, com mais intimidade, de nos relacionar com Deus e com a sua verdade, que é a palavra, nós ficamos cada vez mais distante do nosso propósito, correndo o risco de viver uma vida de sucesso, viver uma vida bem-sucedida e viver fora do propósito. Ser bem-sucedido, cumprir o propósito de vida são coisas absolutamente distintas. Você pode alcançar os seus objetivos pessoais, tornando-se um sucesso pelos padrões do mundo e ainda assim estar distante dos propósitos para qual Deus te criou. Veja isso. Agora, isso não quer dizer que Deus é contra um homem ter sucesso. Não. Isso jamais. Deus não é contra você ter sucesso. Deus deseja, Ele torce por você. Se você tiver Deus como prioridade, tudo que você fizer, Deus vai usar para o seu propósito. É essa a diferença, gente. É essa a diferença. Então, a questão está no relacionamento com Deus. O quanto nós vamos priorizar o nosso relacionamento com Deus. Então, a primeira lição é muito forte. É muito forte a forma como nós somos confrontados. O segredo para o propósito de vida, para a gente encontrar o nosso propósito de vida, é não focar em nós mesmos. Toda vez que você foca excessivamente em você, você certamente corre o risco de viver fora do seu propósito. Agora, veja o que Jesus está dizendo nesse versículo. Jesus lhes deu essa resposta. Em verdade lhes digo,
que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Quem é o seu pai? Quero fazer essa pergunta. Quem é o seu pai? Responde aí. Quem é o seu pai? Jesus está dizendo que ele aprende, o que ele aprende é com o pai. Entende? E uma coisa interessante assim, Jesus não aprende ouvindo o que o pai tem a dizer. E é interessante que esses dias, essa semana, a gente tá estudando sobre isso, eu e Juliana. Que os filhos não ouvem o que o pai e a mãe dizem. Ok? Então, mãe, pai, pare de ficar gritando com o seu filho. Pare de ficar falando o que ele tem que fazer, o que ele tem que deixar de fazer. Não. Os filhos, eles observam e vivem o modelo. Eles modelam o pai. Eles modelam a mãe. Então, eles aprendem observando. Por isso Jesus, ele é muito claro aqui. Ele fala assim, que o filho só faz, nada faz de si mesmo. Tudo que ele faz observando o pai. Tudo que o pai faz, ele também faz. Entende? Então, o que Deus espera de nós? O que Deus espera de nós? Que a gente tenha um relacionamento com Ele ao ponto de começar a fazer a mesma coisa que Ele faz. De viver a mesma forma como Ele vive. De se comportar, de falar, de pensar, de ter fé da mesma forma que Deus também tem. E isso é possível através de como? Eu não posso ver Deus, Marcos. Mas Jesus, ele vai dizer, quem me vê, vê o Pai. Entende? Então, assim, todas as vezes que você olha para Jesus, você consegue ver Deus. Você vê literalmente Deus, o seu próprio Pai. Jesus, ele vai dizer em João 14:6, ele vai dizer, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há outra forma da gente querer conhecer o Pai, se achegar ao Pai, se não for através de Jesus. Então, quem é o seu Pai? Hein? Quem é o seu pai? Jesus viveu a sua vida no máximo do seu sacrifício, no máximo da sua entrega. Ele não viveu para ele, entende? Da mesma forma que o pai não viveu para ele mesmo. O pai queria fazer outras coisas, ele queria que fosse diferente, mas ele decidiu largar a sua razão para poder ajudar a cada um de nós, que fomos gerados e criados por ele, entende? E aí ele envia seu filho, que tem o mesmo coração do pai, que decidiu abrir mão da sua própria vida para poder trazer para nós a lucidez da nossa origem, de onde nós somos, para que nós estamos aqui e para onde nós voltamos. Porque as pessoas, elas ficam achando que nós vamos para o céu, tendo uma boa vida de obediência a Deus. Mas é errado pensar assim, porque para o céu a gente volta, nós voltamos. O livro inteiro vai focar nesse ponto. Porém, a primeira aula só diz que se nós não tivermos o nosso relacionamento com Deus estabelecido, decidido, nós vamos estar cada vez mais longe do nosso propósito. Gente, não é uma sugestão. Deus está dizendo que Deus adotou você como filho. De novo. Porque você decidiu viver para longe de Deus. O ser humano decidiu viver distante do seu Criador. Então ele vem e ele entrega o seu manual. O manual, todo criador, toda pessoa que gera, cria algo, ele tem um manual. Ele tem um manual explicando como funciona. E Deus nos deu a Bíblia porque Ele deseja que a gente aprenda como viver esse tempo que a gente tem de vida aqui na Terra, para que a gente possa compreender como nós funcionamos e qual será o nosso destino. Qual será o nosso destino? Entende? Então, viver longe de Deus, nós vamos viver longe do propósito. Nós vamos estar lendo a gente vai estar lendo um outro manual. Manual que provavelmente você mesmo gerou ou até mesmo sugerido por outras pessoas. Até mesmo por Satanás, o inimigo das nossas almas. Então, Rick, ele diz isso, que o sofrimento, a tristeza, a decepção do ser humano está em viver fora do propósito de Deus. Não dá, gente, para viver uma vida infeliz se nós estamos dentro do propósito que Deus estabeleceu para a nossa vida. Agora, nós estamos falando de propósito. Propósito é igual para todos nós. Mais para frente nós vamos estudar sobre missão. Então é essa a diferença. Existe uma diferença entre propósito e missão. Um dos propósitos, são 5, um dos propósitos está aqui, reconhecer Deus acima de todas as coisas. Priorizar Deus. Hoje, tem pessoas que perguntam se viver na igreja... Teve um rapaz que me perguntou, Marcos, para dar sentido na vida, precisa viver na igreja? E eu falei assim, não. Não necessariamente. Para dar sentido na vida, não. O sentido, ele vem justamente antes da igreja.
E é por isso que você vai à igreja. Entende? Então, se você for analisar, essa é uma pergunta de uma pessoa que ainda está perdida, ela está desorientada. E eu falo isso com muita tristeza. Por quê? Porque o nosso desejo é que todas as pessoas encontrem um caminho. As pessoas, elas acham que para dar sentido na vida precisa de Deus, né? É mais ou menos essa pergunta, porque as pessoas, elas não creem em Deus como nós cremos. Só que, na realidade, cada um tem um conceito de vida. E às vezes a pessoa está vivendo a vida dela com um sentido que vai balizar todas as coisas e vai dar sentido às outras coisas. O ideal que ela está buscando vai dar sentido a tudo. Então, se você analisar, não é hoje assim, né, assim, você precisa de Deus? Depende de como você vê Deus, o que é Deus. As pessoas que dizem que não precisam de Deus é porque elas já têm o seu próprio Deus. Porque tudo que a gente coloca em primeiro lugar na nossa vida, na nossa hierarquia, né? Todo mundo tem uma hierarquia, queira a pessoa aceitar ou não, ela vive por hierarquia, todos nós vivemos por hierarquia. E tudo que está no topo dessa hierarquia é o seu Deus. Vai ser o meu Deus e o seu Deus. Entende? Então, pouco importa quando a gente diz que ama Deus, que prioriza Deus, que valoriza Deus, né? O nosso Pai, que ama o seu Filho Jesus, pouco importa quando a gente diz se ele não está sendo prioridade no topo da nossa hierarquia. Então, hoje, se você for analisar, o que Rick está dizendo aqui foi em 1912, mas era uma compreensão de muito antes. E se você for analisar hoje, serve para nós estarmos refletindo sobre isso. Viver fora do propósito é a pior tragédia que o ser humano pode viver. Viver fora do propósito. Agora, a maior alegria que a gente pode ter, o maior sucesso que nós podemos ter, é viver dentro do propósito de Deus. Para isso a gente vai precisar ter relacionamento com Ele. Não tem como. Não existe outra forma. Não existe outro caminho. O único caminho é a gente estar dentro da vontade de Deus, que é observando a sua palavra, observando os seus mandamentos, observando a sua instrução através de Jesus. Porque Jesus é o único que pode levar a gente a ver Deus como Ele deseja ser visto. Deus deseja ser visto como Pai. Nós precisamos alcançar a paternidade de Deus. Ok? Então, Rick Warren ele diz uma coisa importantíssima. O primeiro princípio é adoração. É você adorar a Deus com a sua própria vida. Tudo que você adora, você começa a se tornar parecido com o que você adora. Tudo que você adora. Então, se você adora a Deus, você vai se tornar cada vez mais parecido com Ele, com o Filho dele. Assim como Jesus viveu, assim como Jesus se comportou, assim como Jesus viveu a vida com propósito, nós vamos começar a viver uma vida com propósito também. De fato, isso é. A nossa vida, para viver a vida com propósito, a nossa vida não pode ser vivida centrada em nós mesmos. Não pode viver uma vida focada em nós mesmos. Primeiro ponto não é você se doar ao ponto de você se esquecer de você mesmo. O primeiro ponto é você viver uma vida amando a Deus acima de todas as coisas. Porque quando você se aproxima de Deus, Ele vai dar propósito, vai dar sentido na sua vida. Então Ele não vai deixar eu e você, a gente negligenciar todas as áreas da nossa vida. Ele sempre vai nos orientar. Vai sempre nos dar direção. Amém? Você precisa de direção? Será que você precisa de direção? Olha aí, isso não quer dizer que Deus é contra o nosso sucesso. Pelo amor de Deus. Nunca, pelo amor de Deus, assim, nunca esqueça isso. A pessoa que mais torce pelo seu sucesso é Ele. Por isso Ele deseja que você tenha relacionamento com Ele. Ok? Então observe uma coisa. Desde o início Deus está sempre doando. Ele está sempre dando-se. Ele está sempre sendo generoso comigo e com você. Ele está sempre sendo generoso com a humanidade, com o homem. E aí, Jesus, olhando isso, desde o início do seu relacionamento com o seu Pai, ele tem a mesma posição, a mesma postura. Ele começa a ser generoso também com todos aqueles que Deus o deu. Jesus ele diz que ele não deixou ninguém, todos aqueles que Deus deu, né, ele não deixou que nenhum saísse de suas mãos. Então, a gente precisa compreender isso. Quem quer salvar a sua própria vida, né? Jesus ele diz aqui, ó, quem quer salvar a sua própria vida, perdê-la. Mas aquele que perde a sua vida por minha causa, por amor a mim, vai a encontrar. Então, ele encontrar o quê? Encontrar o seu propósito. Encontrar o propósito. Tem uma versão que fala justamente isso. Aquele que perde a sua própria vida por causa de mim, vai encontrar o seu propósito.
né, o seu propósito. Agora, observe isso. Né, assim, o que você vê nesses 2 versículos? O que de fato você consegue ver nesses 2 versículos? Doação. Nenhum vivendo para si mesmo. O segredo do propósito, de você encontrar o seu propósito de vida, está em você não viver focado em você. Hoje, Deus ele gerou você primeiro para constituir uma família. Para constituir uma família. Não viver de forma egoísta. Não viver para si mesmo. Não viver para o seu próprio ventre. Não viver para a sua própria barriga. Para o seu próprio umbigo. Para o seu próprio entendimento. Então Deus gerou você, Ele criou você. O seu Criador, o seu Pai, te gerou para constituir uma família. Ah, eu não quero me casar. Né? Casar dá trabalho. Eu não tenho bons exemplos de casamento. Então você não precisa casar, mas você precisa viver em família. E para que você viva em família, você tem que aceitar o seu próximo como irmão. E se você aceita seu próximo como irmão, você sempre vai ser generoso com ele. Então, isso é o que está nos mandamentos do Senhor. Isso é o que está nos mandamentos de Deus. Isso é o que está nas suas escrituras, nas suas ordenanças. Ele nos direciona e nos capacita a viver dessa forma. Entende? Esse é o propósito de Deus. Por isso que Deus ele vai dizer, mais bem-aventurado é dar do que receber. Toda pessoa que vive de forma isolada, vive para o seu próprio egoísmo. E é uma pessoa que vai viver sem propósito, por isso então você vai ver essa pessoa insatisfeita. Vai ver uma pessoa totalmente insatisfeita. Insatisfeita com a vida, insatisfeita com as pessoas. Porque ela está procurando o seu propósito em coisas, em outras coisas, em pessoas. E às vezes, por ter essa expectativa, ela se frustra e aí então ela vive isolada, isolada de tudo. Agora, quando você tem um relacionamento com Deus, Ele te orienta a viver de forma saudável com seus relacionamentos. E ao ponto de você se doar, mas pensando em você. Ao ponto de você ser uma pessoa generosa, mas que não esquece de você mesmo. Então, todo o excesso que você vai ver de doação, de generosidade, ao ponto de esquecer de si mesmo, essa pessoa ainda não tem um relacionamento com o Pai. Essa é a verdade. Porque o Pai, ele nunca vai pedir algo de você ao ponto de te prejudicar. Eu aprendi isso durante todos esses anos caminhando com o Senhor. Isso é uma convicção que eu tenho dentro de mim. Isso é uma convicção que hoje a igreja que eu faço parte também entende. Primeiro, você precisa amar a Deus ao ponto de você compreender a sua paternidade, desejar viver em obediência, realizando o propósito dele, e aí você vai estar amando a si mesmo de tal nível que você não vai criar expectativa em ninguém. Então você vai estar livre para ajudar quem está ao seu lado. E aí sim, seu casamento vai dar certo. Aí sim, o seu relacionamento com os seus amigos, com o seu patrão, com o seu líder, com o seu professor, com todas as pessoas que estão à sua volta, dará certo. Porque tem uma pessoa que tem uma natureza divina de onde ela nunca deveria ter saído. E aí ela não necessita de mais nada, porque ela tem um relacionamento contínuo, saudável com o seu próprio Pai. Então ela está desejosamente viver o propósito da sua vida traçado pelo seu próprio Pai. E aí ela não vai estar com expectativa em ninguém, ela vai querer viver de qualquer forma aquilo que realmente ela está destinada a viver. Porque ela sabe que o seu tempo é curto e ela deseja viver esse tempo com sabedoria. E aí nós vamos ver lá o salmista pedindo, né, justamente dentro desse tema, ele diz, Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Será que você tem orado assim a Deus? Hã? Será que você tem pedido para Deus? Para que Ele realmente te dê sabedoria para que você possa contar os seus dias? Com sabedoria? Um propósito. Nem o pai nem o filho fez a sua própria vontade, mas se sacrificou para quê? Para quê, gente? Para salvar. O propósito da vida se encontra aqui. Tudo que existe não existe para si. Tudo que existe hoje na sua vida não existe para você. A lei natural, ou seja, a natureza de tudo que Deus criou só pode ter sentido vivendo pelo outro. Esse é um propósito da vida. Nada é para si mesmo. Nada é para si mesmo. A luz do sol, né? A gente já viu muito essa filosofia. A luz do sol não é para ele mesmo. Ele não dá luz para ele mesmo. A nascente não dá água para ela mesma. Entende? A árvore não dá fruto para si mesmo. Isso é algo natural da vida. A vida que o próprio Deus criou. E eu e você, nós não nascemos para nós mesmos. Você não quer casar? Você está no seu direito. Mas Deus deseja que você busque nele a capacidade
de se doar para quem precisa, dentro da necessidade de cada um, para que a pessoa também encontre o seu propósito. Entende? Então você é a resposta de muita gente. É a resposta do mundo. A resposta do mundo está nos filhos de Deus. Não está no crente, não está no evangélico, não está no católico. Não, a resposta para o mundo está nos filhos. Em todos os filhos que veem e copiam aquilo que vê o pai fazer. Então hoje nós precisamos entender que o desejo de Deus é que a gente viva em família. E esse livro, ele é extraordinário. Eu desejo que realmente assim você não perca tempo. Você estude. Você pode lê-lo inteiro, mas você vai estar acompanhando com a gente período de uma semana, um capítulo por vez. Um capítulo por vez, porque é muita coisa que nós precisamos, de forma, sabe, minuciosa, aproveitar esses conceitos e esses valores que cada capítulo nos instrui. Gente, 85 países, 85 línguas, foi exigido que esse livro fosse transliterado. Ele foi traduzido para 85 países. E tudo com o propósito de realizar a resposta no coração das pessoas. As pessoas que procuram por um propósito de vida. Bem, então o desejo do nosso coração é que os princípios e os valores de Deus venham a criar fundamento. Nós vamos falar mais para frente sobre isso. Gente, eu estou muito ansioso, porque cada tema do capítulo são coisas profundas demais. Não dá para ler apenas correndo e deixar de refletir sobre cada ponto, cada tópico. Ok? Então, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, que você possa desfrutar de tudo isso que Deus tem falado ao seu coração. Receba, se alimente, porque esse é o alimento. Isso é o pão que Deus nos dá espiritualmente, para que o nosso espírito seja alimentado. O seu Pai te ama muito, né? E Ele deseja que você viva o seu propósito, querido. Não viva fora do seu propósito. Amém? Deus abençoe, um forte abraço e até a próxima, em nome de Jesus. Abraço.